professora de História. E hoje a gente vai ver sobre as ditaduras na Península Ibérica. Vamos começar por Portugal. Salazarismo em Portugal. Isso é o quê? É o governo de Salazar. Vamos pensar aqui, ó. 1910. Proclamação da República em Portugal. Você pensa assim, ó, 1910? Só em 1910 que Portugal fez a República? Sim, né? Foi tardiamente. Só que esse regime não resolveu os problemas básicos, como o desemprego, e prepara as condições. A monarquia ficou por muito tempo ainda em Portugal pela tradição e pela força que tinha. Só que o que acontece? O país, né, Portugal, começa a entrar numa grave crise econômica que eles achavam que com a República fosse solucionado. Só que esse novo regime não conseguiu acabar com todos aqueles problemas que estavam sendo enfrentados. E aí você pega dois lados. De um lado, as camadas populares questionam o aumento da riqueza da burguesia e dos latifundiários. Por outro lado, as elites temem o avanço das forças populares. Sempre que você pegar sobre revoluções, sobre greves, sobre crises, sempre tem de um lado o povo e do outro lado a burguesia, né? A elite, quem tem dinheiro. E essa parte da burguesia sempre tem medo da reação popular. Porque a reação popular é uma reação mais radical, né, de uma mudança mais profunda na sociedade. E eles estavam em crise porque, mesmo depois da República, as condições não melhoraram. Então o povo continua reivindicando uma mudança, né, uma transformação naquela forma de comandar. E a elite com medo de que esse povo consiga chegar ao poder. E aí, com medo desse povo conseguir chegar ao poder, a elite portuguesa começa a apoiar propostas ditatoriais. Você vê que quando você pensa na Alemanha, quando você pensa na Itália, o nazismo e o fascismo conseguem chegar ao poder com medo de que o povo fizesse a revolução comunista. Aqui em Portugal não foi muito diferente. Aqui em Portugal eles começam a apoiar governos ditatoriais, né? E entra o governador-general Carmona, que indica para o Ministério da Fazenda Antônio de Oliveira Salazar. O Salazar, ele começa, né, com um ministro, só que depois ele começa a ter apoio dos representantes da capital, que aí apoia a ascensão a ele a cargo de primeiro-ministro. Então, nesse período, vamos recapitular um pouquinho. Portugal em crise, apoia a burguesia, apoia que suba ao poder governos ditatoriais, com medo de que o povo fizesse a revolução. Nisso, o Salazar entra no governo e depois consegue o apoio para que vire primeiro-ministro, né? O comandante maior. Ele vira primeiro-ministro e em 1933 ele outorga a Constituição de natureza fascista, iniciando a política denominada Estado Novo. Aqui vamos pensar só uma coisa: Constituição outorgada e Constituição promulgada, tá? Uma é aquela que é decidida numa assembleia, no parlamento, aonde você vota os itens. Isso daí são das constituições chamadas democráticas, né? Porque foi feito de uma forma a ouvir vários representantes. Agora também tem a Constituição que ela é imposta. É aquela Constituição em que só um líder, né? Só há interesses de um grupo dirigente, né? Aquele grupo que está no poder. E aí esses governos ditatoriais fascistas, eles usam a Constituição, que eles outorgam uma Constituição, botando os seus poderes acima dos demais. E lá em Portugal foi a denominada Estado Novo. As características são próximas ao que você encontra no nazismo, na questão do governo centralizador, num governo autoritário, perseguições políticas. Esse governo do Salazar, que ficou conhecido como salazarismo, ele só acaba em 1794 com a chamada Revolução dos Cravos.
Então essa é a primeira experiência que vocês vão ver sobre governos ditatoriais na Península Ibérica. Vamos agora para a Espanha. A Espanha também teve essa experiência, né, de ditadura. Aqui na Espanha foi só em 1931 que a República chegou a República no lugar da monarquia. Durante os 5 primeiros anos acontece o quê? Forças de esquerda versus forças de direita. Você vê, mesmo processo de Portugal. De um lado, quem está querendo se manter no poder, que é aquele que já tem acesso ao dinheiro, e do outro lado, o povo apoiando propostas, né, que favoreçam mais a distribuição de dinheiro, que acabe com o desemprego, que diminui os níveis de inflação. E aí você vê esquerda e direita. Em fevereiro de 1936, a Aliança dos Trabalhadores garante a primeira vitória nas eleições da Frente Popular, republicanos e comunistas. Então você vê que nas eleições os trabalhadores eles vão e apoiam uma vitória, olha só, gente, republicanos e comunistas. Então os comunistas estavam chegando ao poder. Preste atenção, comunista representando as forças o quê? De esquerda. Por que isso acontece, gente? É uma reação violenta dos grupos mais conservadores. Os grupos mais conservadores, a elite, não quer que o povo chegue ao poder, muito menos ser uma união de republicanos com comunistas. O comunismo, eles não querem que chegue ao poder. Vou falar de novo, sempre a ameaça comunista é sempre o ponto de partida, a justificativa para que esses governos centralizadores e totalitários cheguem ao poder. E aí, essa reação dos grupos conservadores faz com que tenha diversos assassinatos de dirigentes da Frente Popular e militantes republicanos. Então, essa Aliança dos Trabalhadores, que deu a primeira vitória para a Frente Popular, faz com que os conservadores tenham uma reação muito violenta contra essa eleição e que comece a perseguir. Mas foi só isso? Em julho de 1936, generais simpatizantes do fascismo, eles tentam dar um golpe de Estado. Entende, gente? A Frente Popular com comunistas conseguem chegar ao poder. E aí, quando você pensa nessa classificação esquerda e direita nesse contexto, você põe os comunistas como esquerda, os fascistas como extrema-direita, totalmente à direita. E aí, milícias improvisadas pelos trabalhadores e setores populares conseguiram resistir, permitindo que as tropas republicanas se organizassem. Então, os generais, eles tentam dar um golpe de Estado, mas ainda há uma resistência, né? Os trabalhadores, eles improvisam algumas milícias, alguns grupos de resistência e faz o quê? Para as tropas republicanas poderem se organizar e não aceitar esse golpe de Estado que estava sendo arquitetado. Isso acontece uma guerra civil. Uma guerra civil, né, aquela guerra que acontece dentro do mesmo país, durando 3 anos, né? De um lado, os fascistas tentando dar um golpe de Estado, do outro lado, os republicanos apoiados pelos trabalhadores e pelo povo tentando resistir. A Espanha acaba dividida em 2 campos políticos militares. O primeiro são os republicanos, os anarquistas, os socialistas e comunistas, apoiados por milícias de trabalhadores e por setores do exército. Num outro campo político, milicianos monarquistas e fascistas e os militares golpistas, que controlavam a maioria do exército. É como se fosse quase esquerda versus direita, se você tentar caracterizar dessa forma. Essa causa republicana, ou seja, a luta dos republicanos em tentar manter, né, tentar impedir o golpe de Estado, vai fazer com que milhares de militantes de esquerda e direita e setores democráticos no mundo inteiro formassem as brigadas internacionais para lutar na Espanha contra os fascistas. Vira uma luta de esquerda contra direita. E aí os militantes de esquerda tentam ajudar a causa republicana, ou seja, tentam impedir que os fascistas
dessem o golpe. E aí você vai vendo, vai se dividindo no mundo o apoio para um lado ou para o outro. A União Soviética apoia aos republicanos, né? Vamos lembrar que dentro do grupo dos republicanos estão os partidários do comunismo, do socialismo, aonde estava a União Soviética. Mas, por outro lado, do grupo dos fascistas, tinha a ajuda da Alemanha e da Itália. E era uma ajuda muito mais forte, né? Uma força muito maior. A Grã-Bretanha e a França estão ainda com a política de não intervenção, política de apaziguamento, não vamos nos meter. Ficou mesmo entre o apoio da União Soviética e o apoio da Alemanha e da Itália. Sendo que aqui é um apoio muito maior. Em 1939, chega ao fim essa guerra civil, essa guerra entre republicanos, comunistas e os fascistas acaba com a vitória de quem? O general Franco, de orientação fascista. Então, esse apoio da Alemanha e da Itália fizeram com que esse governo ditatorial de orientação fascista conseguisse chegar ao poder. E aí é o governo que a gente ficou conhecido como franquismo, tá? É quando começa na Espanha o fim da Guerra Civil e início de um governo de orientação fascista. Esse quadro aqui, gente, ele é muito famoso porque ele está representando um bombardeio da cidade básica de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Né? Você vai vendo, é como se representasse os horrores da guerra, os pedaços de corpo espalhado, mostrando mesmo o bombardeio. Quando você vai falar sobre guerra civil na Espanha, esse quadro sempre é utilizado como referência. Então você entende, você viu esse quadro, você pensa o quê? Na guerra entre a causa republicana, setores que seriam da esquerda contra a direita, comunistas, fascistas e republicanos contra fascistas, né? Governo do Franco chegando ao poder. A gente vai ficar por aqui. Na nossa próxima videoaula, a gente vai fazer exercícios sobre essas experiências ditatoriais na Península Ibérica. Tchau!